Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como sempre digo, eu não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo, mas desde já a casa é sua, fique à vontade, vamos fazer uma leitura, quem sabe um dia. Dando continuidade ao conceito sobre população mundial, a gente vai trabalhar hoje a estrutura etária e sexual da população do planeta, basicamente falando sobre a ideia de pirâmide etária, como ela se organiza e por que é tão importante a gente analisar essa composição de pirâmides. Vamos imaginar o seguinte, minha gente. Ao longo da formação humana, e a gente já viu isso na aula anterior, essa estrutura, esse crescimento, ele aconteceu de maneira desorganizada. Só recapitulando aquilo que foi falado na aula passada, a gente tem uma primeira fase que a população chega a 250 milhões de habitantes, depois 450 milhões de habitantes, até que venha chegar e bater 1 bilhão, a gente tem uma caminhada aí longa. Só a partir da Revolução Industrial é que a gente vai conseguir ver esse aceleramento da população. E para avaliar a quantas está essa população, em que setores ela se desenvolveu mais, se a gente tem mais homens ou mulheres crescendo, desenvolvendo, se atuando, vivendo, fazendo mais filhos por aí, bagunçando o coreto, tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização, tem que ter um dado que seja mais plausível e mais fácil de se ler. É por isso que uma pirâmide etária ela é uma representação didática, básica e interpretativa para que a gente possa, olhando a nossa população, olhando a nossa realidade, avaliar onde os governos, sejam eles os municipais, sejam eles os estaduais, ou o governo federal, ou os governos existentes no planeta, devem atuar, devem agir para melhorar a situação de cada um dos seus povos. Então, basicamente, quando a gente fala de estrutura etária, a gente vai estar falando de uma estrutura sexual, uma representação gráfica quantitativa. Essa representação quantitativa ela vai expressar um número de habitantes de uma determinada área, ou de uma cidade, ou de um município, de um estado, de um país, ou, quem sabe ainda, do planeta como um todo. Ela vai identificar a taxa de natalidade, ela vai identificar a taxa de mortalidade, além da expectativa e da esperança de vida que existe dentro desse conjunto populacional. Além disso, quando a gente vai avaliar essa estrutura, essa identidade etária e sexual, a gente vai ver algumas situações. O que é que causa uma população ser maior ou menor? O que é que causa um grupo da população ter em maior quantidade ou em menor quantidade? Tá? Então, quais são os perfis demográficos que a gente observa na análise de uma pirâmide? Se naquela região existiu alguma guerra ou algum conflito, tá? Se está acontecendo, se já aconteceu, se epidemias, se pandemias acontecem, se o saneamento básico ele foi implantado de maneira correta, se existem ou não crises econômicas. Então, são fatores que vão influenciar de maneira direta e de maneira indireta essa estrutura etária. A forma da estrutura etária sexual de um determinado país está associado a esse grau de país desenvolvido ou emergente, subdesenvolvido, em desenvolvimento, como vocês queiram chamar. As modificações que vão estar ocorrendo, que vão estar surgindo, vão acontecer ano após ano. E essa passagem de tempo é que vai gestando para a gente uma nova estrutura etária e sexual. Ela vai revelar tendências na população. A gente vai chamar de tendências demográficas. Essas tendências, essas características, vão apresentar quais são os reflexos na economia, na sociedade, reflexos na cultura. Além disso, ela vai apresentar como essa característica vai se apresentar no desenvolvimento econômico, como ela vai se apresentar no desenvolvimento social. Tudo isso nos faz entender que, ao observar uma pirâmide naqueles 3 modelos básicos, uma pirâmide positiva, uma pirâmide nula, uma pirâmide negativa, a gente vai padronizar esse país por determinadas situações. Tá? A depender do país, essa estrutura vai indicar alguns pontos. Então, olha só,
Eu tenho aqui uma pirâmide do Paquistão, uma pirâmide da Coreia do Sul e uma pirâmide da Alemanha, só para que a gente possa entender. É a perspectiva dessa pirâmide lá para o ano de 2050. Olhem a pirâmide paquistanesa. Ela tem uma base, em sua maioria, composta de jovens, quando comparado, por exemplo, à pirâmide alemã, é completamente o contrário. Eu tenho uma população jovem muito menor. Eu tenho uma população economicamente ativa, que é aquela população adulta do Paquistão, em crescimento, mas que vai se afunilando à medida que vai ficando mais idosa. E, ao contrário, quando eu vou lá para a Alemanha, eu tenho uma população bem cheia, bem preenchida, bem organizada. Deixa até de ter uma estrutura de uma pirâmide para ter uma estrutura mais quadrada, se é que eu posso colocar desse jeito. A Coreia do Sul tem uma estrutura parecida entre jovens e adultos. Tem um ápicezinho ali na população adulta, na população economicamente ativa, tá? Mas, assim como a pirâmide do Paquistão, quando chega na população idosa, a gente vê uma redução drástica. Só que existe um detalhe para que a gente possa avaliar. A tendência da pirâmide da Coreia do Sul é que ela tem uma população idosa muito alta, que vai conseguir ser mantida por essa população jovem, sendo ainda mantido esse número de nascimentos. É o oposto do que acontece na pirâmide da Alemanha. A população idosa vai ficar muito grande e praticamente não tem nascimentos. O índice de natalidade alemão ele é muito menor. Então, isso é muito preocupante. Já no Paquistão, a gente vê claramente um país que está em desenvolvimento, ou pode ser classificado como um país pobre. Tá? E esse país pobre, como ele é classificado, sempre apresenta uma base repleta de jovens, uma parte adulta, uma população economicamente ativa, que tem no início da juventude, ali na casa dos 25, 30 anos, um número alto de pessoas, mas que à medida que o tempo vai passando, a partir dos 40, essa base ela vai se afunilando até chegar no idoso e praticamente você ter um número de pessoas acima de 60 anos mínimo. Tá? E isso acontece em praticamente todos os países que se classificam como pobres, subdesenvolvidos, emergentes, já tem uma diferença, né? Se a gente pega a população do Brasil, você já vai ver uma pirâmide etária completamente diferente dessa pirâmide do Paquistão, tá? Quando eu vou olhar para essa estrutura econômica e tentar entender o que é que está havendo, por que é que essa pirâmide tem esse detalhe, por que é que essa característica populacional é desse jeito? Será que a pirâmide da Europa, apresentada de forma geral, ela é compatível com as divisões observadas por países? O que é interessante a gente notar, por exemplo? A pirâmide ela vai indicar o número de mulheres existentes, o percentual e o número de homens. Qual o total desse percentual está no mercado de trabalho? Qual o total desse percentual vive durante mais tempo? Qual o total desse percentual nasce em maior quantidade? Se a gente pega, por exemplo, a pirâmide etária do Brasil no ano de 2010, a gente vai ver que existiam mais ou menos 39 milhões de mulheres que estavam exercendo atividades remuneradas, que trabalhavam exercendo essa atividade remunerada. O número de homens era de 53 milhões. Contudo, o número de mulheres na pirâmide total era superior ao número de homens, 51 a 49. Isso em 2010. Então, a gente ainda tinha, naquele período histórico, uma quantidade de homens trabalhando em número muito maior do que o número de mulheres atuando. O homem ele tem uma jornada de trabalho que começa, vamos lá, imaginando o horário de serviço, às 7, 8 da manhã, se estende até às 18 horas. A mulher não. A mulher tem uma jornada dupla, porque ela, além de trabalhar fora de casa, ela ainda trabalha dentro de casa. Ah, Geraldo, mas isso mudou. Muitos homens hoje fazem as atividades domésticas. Eu sei que fazem, eu sei que já atuam dentro de casa, já têm uma realização profissional e uma realização pessoal dentro de casa bacana, que eles conseguem atuar junto, mas, minha gente, isso é mínimo. A mulher ainda exerce uma jornada dupla de trabalho. É muito comum a gente ver o cara chegando do trabalho, se esparramando no sofá, deixa aquele santo sudário ali deitado, aquela marca risível, suja no sofá,
e acha que está certo porque já trabalhou demais, como se a mulher não tivesse muita coisa para fazer. Tá? E isso é preocupante, porque cai em cima de uma característica comum do nosso povo. Né? A gente sempre imagina que o homem ele trabalha demais, ele se esgota demais, ele se cansa demais. Então, meus queridos, cuidado, porque nessa jornada dupla, a mulher corre o risco de ainda ter de ficar com a jornada tripla. Ela trabalha em casa, ela trabalha fora de casa e ela trabalha espiritualmente. É isso. Um abraço, beijão, até a próxima. Tchauzinho.